Olá, olá. Olha, aparecendo, eu adoro quando aparece. Você está ao vivo. Ok, acho que tá tudo certinho. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um dia. Hoje, nossa terceira aula da nossa trilogia de energia cigana. Nós fizemos a primeira aula falando sobre conexão com os mentores ciganos. Então, um mentor cigano, cigana, que está próximo a nós ou que pode se aproximar de nós quando estamos mentalizando e trabalhando com a energia cigana. No segundo dia, então, nosso segundo encontro, nós falamos sobre os clãs ciganos espirituais. Então, agora, terça-feira passada, quem não assistiu às duas aulas anteriores sobre conexão com os mentores e os clãs ciganos espirituais, eu sugiro que você depois possa rever essas duas aulas, assistir, porque elas são uma base muito boa para o que a gente vai falar hoje. Tá? Então, nem vou me alongar muito, porque sobre magia cigana nós temos um mundo de informações que a gente poderia falar. Eu trouxe aqui a minha colinha para eu não me perder, porque se deixar por mim eu começo a falar, dar exemplos e a gente se perde no tempo, eu me perco no tempo falando disso. Então eu vou tentar ser assim o mais objetiva dentro daquilo que eu achei que é importante nós falarmos sobre magia cigana antes de eu trazer as receitinhas e para que vocês possam aplicar, usar a magia cigana com segurança. Isso é o mais importante, né? Que a gente se sinta seguro, que a gente possa estar assim bem tranquila para fazer um trabalho espiritual benéfico para nós, para nossa família, para quem convive conosco, mas de uma forma tranquila, depois sem ter nenhuma sensação ou reverberação negativa. Vou explicar quando é que isso pode acontecer, da gente trazer alguma coisa negativa em relação aos trabalhos espirituais que nós fazemos. Porque existe perigo, existe, né? Quando a gente fala de manipulação de energias, existe a responsabilidade que a gente tem que ter. Isso a gente vai falar na aula de hoje também. Então vamos ver quem tá entrando. A Silvia tá aqui, a Ana, olha que legal, a Ana entrou, a Saskia, nossa, quanto tempo, Saskia, lá de Santos. A Denise tá aqui com a gente, a Gabriela, muito legal, muito legal. Então, enquanto o pessoal vai entrando, eu gosto sempre de dar os recadinhos no início. Lembrando que nós vamos ter na semana que vem, no dia 13 de julho, aquela aula fechada pelo Zoom. Então, vai ser uma aula em que eu vou falar especificamente sobre baralho cigano. Não é uma aula de baralho, mas é uma aula em que a gente vai poder conversar sobre tudo que envolve a leitura do baralho cigano, o que pode e o que não pode dentro de uma leitura, tanto para o oraculista, né, para a gente que está fazendo a leitura, quanto também para quem vai solicitar essa leitura. Os pontos que são importantes, o que a gente precisa prestar atenção. Essa aula lá do dia 13, ela tanto serve para pessoas que querem conhecer um pouco mais do que é uma leitura oracular, como consulente, vamos chamar assim, né? Ah, Cris, eu não tenho interesse em fazer uma leitura ou aprender baralho, acho que não é para mim, mas eu quero entender o que realmente está acontecendo ali. Então, para quem não tem interesse em fazer leituras, vai ser uma aula também muito bacana, porque vai dar referência para a gente quando nós vamos procurar alguém que faça essa leitura, a gente identificar, né, quem é um oraculista sério, quem é um oraculista ético, que vai poder fazer uma leitura sem me deixar carregada, sem eu levar nada de ruim para casa depois, né? Com proteção, com segurança. Isso é importante também. E já para quem
quer aprender a fazer leitura de baralho cigano, ou até já lê o baralho, já conhece as cartas, já faz leituras, vai ser um bate-papo em que a gente vai poder aprofundar alguns temas que às vezes são um pouco polêmicos e que eu achei melhor não abrir aqui em aula aberta nas redes sociais, né? Para que a gente possa aprofundar alguns temas que dá muita controvérsia quando a gente fala sobre baralho, tá? Mas vamos lá, falar sobre magia cigana. Para quem me perguntou, né, como é que a gente tem acesso à aula do dia 13, que também é uma aula gratuita. Dia 13 de julho, falar essa aula, eu vou colocar o link no nosso grupo de Oráculo Terapia, um grupo do Whats. Então, quem faz parte do nosso grupo, esse grupo é um grupo de estudos, é um grupo que a gente compartilha materiais, conhecimentos, tudo que eu venho fazendo agora os últimos tempos em relação ao baralho cigano eu tenho divulgado lá no grupo Oráculo Terapia. Então, quem tá lá no grupo tem tudo em primeira mão, né? Todas as notícias, tá tudo lá. E eu vou colocar no grupo do Whats esse link. Não vai ficar aberto nas minhas redes sociais, tá? Então, já se inscreve lá. Depois eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também o link do grupo. Mas se você também clicar na bio aqui, do Insta, você vai ser direcionado para a página também do e-book e lá dentro também tem o link para o grupo Oráculo Terapia, tá? Então tem diversos caminhos. Vamos lá para o nosso tema, agora sim, falar sobre magia cigana. Primeira coisa que você precisa saber se quiser trabalhar com a magia cigana, tá? Lembrando que tudo que eu falar aqui, eu estou falando da minha referência, tá? Então, é a referência que eu tenho, que eu uso, e é a referência que a minha espiritualidade me passou sobre magia cigana. Quer dizer que tudo que eu for dizer aqui é usado por todas as pessoas que trabalham com a magia cigana? Nem sempre, né? Mas essa é a minha referência, tá? Então, importante. Quando eu trabalho com a magia cigana e quando eu uso essa energia, né? O que para mim é importante como 2 pré-requisitos para a prática da magia? O primeiro é a conexão que nós temos com os nossos mentores ciganos, né? Então, se eu vou fazer um trabalho de manipulação de energias que estão vinculadas a esse egrégor espiritual, eu preciso estar conectada com essa espiritualidade superior, né? Então, quando eu falo de mentores ciganos e mentoras ciganas, né, são guias, né? Dentro da Umbanda a gente chama dos guias, os ciganos e as ciganas, enfim, que pode ser tanto da linha da direita quanto da esquerda, né, no termo religioso, digamos assim. Seja como for, nós estamos falando de uma conexão com espíritos superiores, ou seja, espíritos que trabalham dentro da lei divina, dentro da justiça divina. E isso é muito importante, tá? Porque quando nós estamos conectados com esses espíritos superiores, a gente já está com meio caminho andado para fazer só coisa boa, né? Então, quando a gente recebe inspiração, quando a gente recebe orientação de espiritual, se esses espíritos forem os superiores, a chance da gente fazer coisa boa aumenta, né? E por que a conexão com os mentores espirituais é tão importante para a magia cigana? Para mim é um pré-requisito. Porque se eu estou sintonizada com espíritos inferiores, quais são os conselhos que eu vou receber? Quais são as intuições que eu vou receber? Serão inferiores, né? Então, tudo aquilo que às vezes as pessoas acham que estão fazendo para o bem, nem sempre é para o bem, porque depende muito da conexão com esses espíritos que elas estão ali em comunicação. Por isso que a nossa primeira aula, a primeira aula é a conexão com os mentores
ciganos espirituais. Porque eu tenho que primeiro estabelecer essa conexão. Tá? Um equívoco, né? Um equívoco que é muito comum é a pessoa querer praticar magia sem estabelecer essa conexão antes. E quando eu falo conexão com os espíritos superiores, eu não estou dizendo que eu tenho que ver um espírito, eu não estou dizendo que eu tenho que ouvir um espírito, porque nem todas as pessoas têm essa habilidade de clarividência, clareaudiência, né, para escutar com o ouvido e ver com os olhos. Nós falamos bastante sobre isso lá na primeira aula. O que é importante? Eu estar em conexão com esses mentores através do motivo, através da minha sensibilidade, através das minhas ações, né, corretas, justas, através das minhas intenções, boas intenções. Então a gente começa a compreender que para fazer magia do bem, para o bem e pelo bem, não basta só ter o campo de intenções positivas. Eu tenho que ter o campo de intenção positiva, eu tenho que me conectar com os espíritos superiores e eu tenho que ter conhecimento, que é isso que a gente está falando aqui, né? Tudo isso que eu vou falar é conhecimento que vocês estão começando a esmiuçar para trabalhar com essa energia, tá? Então, o primeiro pré-requisito é conexão com os mentores ciganos, né? Com esses espíritos de luz. E o segundo pré-requisito, que para mim é muito importante, é que as nossas intenções na prática magística, a minha intenção com aquela magia que eu vou fazer, ela nunca pode ferir a lei do livre-arbítrio. Tá? Vamos compreender que livre-arbítrio é lei divina, assim como a lei da vida, assim como a lei da ação e da reação, né? A lei da causa e efeito, a lei das afinidades, algumas leis divinas que regem a nossa evolução. Tá? A lei do livre-arbítrio, como a gente diz, é lei. Se é lei, eu não posso feri-la. Eu não posso fazer nada que vá contra ela. Ou melhor, não devo. Né? Poder eu posso, porque se é lei do livre-arbítrio, eu também tenho livre-arbítrio. Então, nos concede a possibilidade de escolher se eu quero ir contra o livre-arbítrio de alguém, eu posso ir, mas eu não devo. Então, aqui, para a gente falar de magia, esse pré-requisito para mim é fundamental. As minhas intenções não podem ferir o livre-arbítrio do outro, de ninguém, né? O que isso significa na prática? Que eu não vou fazer nenhum tipo de magia que eu interfira nas escolhas do outro. E aí a gente já começa a separar o joio do trigo quando fala de magia cigana, né? Quando a gente tem, por exemplo, trabalhos que é muito comum a gente ver, né? Por aí, esses trabalhos a gente chama de amarração. Então, eu quero fulano para meu namorado, mas fulano não, ele era meu namorado, ele era meu marido, aí ele se enrabichou por outra, foi lá com outra, mas eu quero ele de volta. Tá? Então, eu faço lá uma magia para amarrar aquela pessoa comigo. Então, ele vai pegar nojo da outra para voltar comigo e para ficar comigo. Tá? Eu estou fazendo o quê? Eu estou interferindo no livre-arbítrio daquele marido, daquele namorado daquela pessoa. Eu estou interferindo no livre-arbítrio da pessoa que está com ele. Eu estou ferindo o livre-arbítrio de outras pessoas. Eu estou querendo prevalecer aqui, sobre o outro aquilo que eu acho que deve ser feito, aquilo que me satisfaz. E trabalhar com a magia com intenções que ferem o livre-arbítrio acarretam energias negativas na nossa vida. Né? Então, em vez de estar
manipulando ali uma energia que é a própria magia, fazendo uma magia para o bem, quando eu estou atacando uma lei divina, eu não estou fazendo uma magia da luz, eu estou fazendo uma magia das trevas, é uma magia negativa, né? Então esse é um cuidado que a gente tem que ter, por isso que na minha concepção, a prática da magia cigana, ela tem como pré-requisito esses dois aspectos. O primeiro é a conexão com os mentores ciganos, que são esses mentores da luz superiores, que vão sempre trazer para a gente as orientações do alto. E o segundo pré-requisito, que é no nosso campo de intenção, na prática da magia, ela não pode ferir a lei do livre-arbítrio, né? Se eu retiro isso do meu campo de intenções, eu não vou agir fora da lei, eu vou agir sempre com a magia dentro da lei. Isso é importante porque para a gente depois não ficar só à toa, porque a lei da ação e da reação, ela também é lei. Então, se eu ajo, né? Se eu faço uma magia, pratico uma ação fora da lei, eu vou receber isso em algum momento. Então, para a gente não ter aí o que a gente chama depois de karmas pesados, karmas negativos, né? Para a gente não ter nenhum tipo de retaliação depois, isso é importante, tá? O que é uma magia? É um ato de manipular as energias, né? E eu gosto de falar sempre as energias superiores. Existe magia negativa? Existe. É quando eu manipulo as energias inferiores. Tá? Então, magia é o ato de manipular energias superiores ou inferiores para a aquisição de alguma coisa, para transformar alguma coisa, né? Transformar uma situação, transformar uma emoção, transformar um pensamento. Tá? Então, é sempre um ato de manipulação energética. Tá? Se eu tenho um campo de intenções e ações positivas, a minha magia é uma magia de luz, que é essa que a gente quer praticar, né? Agora, se eu tenho um campo de intenções e um campo de ação negativa, eu vou fazer magia negativa, né? E aí arco com as consequências, tá? Esses tipos de magias, elas podem acontecer em nível mental e elemental, tá? Tanto a magia mental ou elemental, ela pode ser em nível consciente ou espontânea, tá? O que é uma magia espontânea? Eu vou dar um exemplo para vocês, eu gosto de dar esse exemplo nas minhas aulas, né? De repente, alguém que esteja aqui escutando, se já é meu aluno, já escutou em algum momento esse exemplo, tá? Há uns 20 e pouquinhos anos, tá? Eu era novinha, eu trabalhava numa empresa que ficava próxima ao aeroporto, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Há 20 e tantos anos atrás, quem conhece aqui a região sabe que aquela zona ali próxima do aeroporto não tinha muita opção para alimentação, para almoço, restaurantes, né? Então, para almoçar, ou eu levava a minha marmita, né? Ou eu levava almoço e comia no refeitório da empresa, ou eu combinava com algum colega carona, com quem tivesse carro, eu não tinha carro na época, então eu combinava com algum colega de ir almoçar com ele, né, quando ele fosse. Pois muito bem. Um certo dia, um amigo combinou de ir me buscar para almoçar. Ele tinha carro, ele disse, eles vão almoçar junto amanhã e tal. Tudo bem. Então, eu ia almoçar com ele, não levei almoço de casa. E os meus colegas de trabalho, assim, era um setor, uma empresa pequenininha, então éramos 6 pessoas ao todo, e 2 colegas tinham carro. Então, geralmente, quando a gente combinava de todo mundo sair para almoçar junto, a gente se dividia nos carros desses 2 colegas. Nesse dia, eles combinaram de ir numa pizzaria comer pizza.
E eu disse, não, eu não vou porque eu combinei com um amigo, ele vem me buscar pra gente almoçar. Pois bem, chegou meio-dia, meus colegas foram almoçar, saíram todos juntos, e eu fiquei esperando meu colega vir me buscar. Pois meio-dia, meio-dia e 10, meio-dia e 20, meio-dia e 40 e nada. E ele não apareceu, né, pra ir me buscar pra almoçar. Eu fiquei com tanta raiva, né, assim, eu fiquei muito chateada, com raiva mesmo, né, aborrecida, chateada, assim, mas por que ele nem me avisou? O que será que aconteceu? Enfim, naquela época eu trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade à noite, eu saía cedo, pegava o ônibus 6h30 da manhã em casa, então imagina, eu tomava café antes de sair de casa, às 6 da manhã para almoçar meio-dia, eu já tava com fome, né? Não almocei, meus colegas voltaram, e aí, Cris, almoçou? Não, não comi nada, enfim. Só fui lanchar quando eu cheguei na faculdade à noite, rapidinho, antes de entrar na aula, enfim. Mas eu fiquei com tanta raiva que depois do almoço, daquele passou, quando eu vi que ele não ia mais me buscar e nem ia dar satisfação, eu sim, nossa, tomara que ele tenha uma indigestão. Ai, e eu pensei, eu nem falei, tava sozinha, eu pensei, ai, bem que ele podia ter uma indigestão. Mas passou, né? Lá na época era a Messenger que a gente usava, né, no computador. E ele mandou mensagem lá no Messenger, pediu desculpa que não deu pra ir e tal. Tá. E eu tava muito brava, eu nem dei muita trela pra ele. Eu disse, poxa, tu sabe que aqui eu tenho que trazer almoço, eu tenho que ir com alguém. Mas tu não saiu com os teus colegas? Eu disse, não, todo mundo saiu e eu fiquei te esperando, né? Enfim, eu fiquei muito aborrecida mesmo. Isso passou um tempo, acho que uns quase 10 dias depois, ele entra no Messenger de novo e eu não chamei mais, não mandei mensagem, nada. Eu fiquei muito aborrecida pela falta de consideração, né, dele. Quase uns 10 dias depois, ele me manda mensagem de novo no Messenger, perguntando, e aí, Cris, tá chateada ainda comigo? Eu disse, não, passou, não tinha passado mesmo, né? A fome já tinha passado, o aborrecimento passou junto. Aí eu assim, tu, como é que tá? O que tá fazendo? Ele, ai, Cris, tô trabalhando agora, mas andei bem ruim, fiquei 5 dias afastado com infecção intestinal. Quando ele me falou isso, na minha mente veio na hora aquele momento em que eu pensei, tomara que tenha uma indigestão. Eu nem tinha pedido uma infecção intestinal, mas eu, no meu campo de pensamentos, no meu campo de intenções, eu pedi para ele passar mal. É o que a gente por aí chama de praga, né? Rogar praga. Isso é um tipo de magia mental espontânea. Eu não pensei de forma consciente, vou rogar uma praga e ele vai passar mal. Eu não manipulei essa energia de uma forma consciente. Foi totalmente espontâneo, mas foi uma magia, porque aquela energia causou uma transformação no corpo dele, né? Isso é uma magia negativa, né? Foi uma magia negativa, ele ficou doente por conta disso. Enfim, a partir daí eu comecei a prestar muito atenção naquilo que eu pensava, porque eu nem cheguei a falar, eu só pensei. E cada vez que eu ia estudando mais sobre espiritualidade, eu ia me dando conta o quanto nós somos poderosos e não nos damos conta disso. E nem sempre usamos esse poder que nós temos de manipulação energética para o bem. Naquele caso, eu não usei para o bem, foi bem para o mal, né? Enfim, coisas que a gente vai. Então, esse é um campo de manipulação magística que é muito comum e as pessoas não se dão conta, mas cometem, fazem, né? E o outro tipo de magia é a elemental, que é com alimentos, com elementos, né?
plantas, ervas, água, bebidas, enfim, tecidos, seja lá o que for, tudo que é elemento, material, físico, né? A gente chama de magia elemental. A magia mental, ela também pode ser ali consciente ou não. Muito do que a gente aprendia quando criança, como simpatia, né? A gente aprendia simpatia com a vovó. A simpatia nada mais é que um tipo de magia elemental. Então, aquela simpatia, bota a aguinha, bota o nome da pessoa dentro, escreve teu nome por cima do nome da outra pessoa, coa o café do pretendente a noivo, né? Era uma coisa muito conhecida lá dos antigos. Quer deixar o pretendente apaixonado, coa o café na calcinha da menina. Nossa, eu ouvi muito isso quando eu era criança. Eu sentia nojo disso desde a época de criança, né? Imagina hoje. Mas isso é uma manipulação com a energia pessoal de alguém para provocar uma alteração no outro. Eu não preciso falar que tudo isso faz parte de magia negativa, né? Eu estou interferindo no livre-arbítrio do outro, tá? Ela pode ser não consciente, né? Ou seja, eu não tenho consciência que é uma magia negativa, mas eu pratico de forma elemental, tá? Muitos de nós fizemos, eu já fiz, né? Quando era adolescente, principalmente, fazia simpatias. Eu lembro que na época não tinha internet, né? Eu comprava as revistinhas, a revistinha do João Bidu, a revistinha Capricho, a revistinha, nem sei se essas revistas ainda existem, mas eu comprava as revistas e vinha lá a parte das simpatias, né? O Almanaque Abril, quem lembra do Almanaque Abril? Nossa, isso é coisa de quase 30 anos atrás, né? E mais antigo ainda. E a gente ia lá para a parte das simpatias. A maior parte daquilo que a gente chama de simpatia é magia, é manipulação elemental para causar uma transformação, perdão, em algum sentido da vida, tá? E é muito importante a gente ter aquele segundo pré-requisito, né? Se a gente não tem intenção e se a gente não tem o cuidado de não interferir no livre-arbítrio, eu já começo a separar. Opa, agora eu começo a ver qual é a magia que pode não ser positiva, pode não ser legal, né? Então, importante isso. Magia é diferente de milagre. Esse é um outro ponto importante, né? Magia não é milagre. Como eu trabalho com a magia, tanto a magia cigana quanto magia divina, é muito comum as pessoas me procurarem pedindo a solução dos seus problemas, né? Assim, Cris, quanto tu cobra para fazer a minha família voltar a ter harmonia? E aí eu vou explicar, olha, não é bem assim, não é questão do quanto eu cobro, né? É um processo de harmonização familiar, requer trabalhar campo mental e emocional de todos os integrantes da família, requer fazer uma limpeza no ambiente, na casa, no lar, requer equilibrar os animais de estimação, requer uma série de coisas, né? Para que aquele objetivo seja alcançado. Então, quando a gente fala de magia cigana, a gente tem que entender que todos os processos magísticos que a gente vai fazer utilizando essa energia dessa egrégora espiritual dos ciganos não é milagre. Existe a nossa parte, né, das transformações que a gente faz na nossa vida de forma consciente. E isso é trabalhar com magia cigana de uma forma responsável. Não é sair prometendo para as pessoas que a magia cigana resolve os problemas do mundo. Porque se fosse assim, o Brasil não ia estar do jeito que está, a gente não ia ter os governos que tem, né? A gente não ia ter
pessoas na fila do SUS esperando cirurgia porque não tem médico. Enfim, a gente não teria problema social, cultural, nada, porque era só fazer magia que resolvia. Então não é assim. Existe a nossa parte. O que a magia vai fazer? A magia vai trazer aquele padrão de energia que seja necessário para a nossa vida, para que nós façamos a nossa parte, né? Seja na cura do corpo físico, de doenças, enfermidades, né? Seja na nossa conscientização, seja na abertura de caminhos em campo de prosperidade, trabalho, seja em processos judiciais, quando a gente precisa acelerar algo para acontecer, seja na proteção dos nossos animaizinhos de estimação, na proteção do veículo, numa proteção em viagem, a gente vai realizar, enfim, seja a magia que for, o que ela vai fazer sempre, trazer um campo energético, um campo frequencial ao nosso redor, dos nossos corpos e da nossa vida, para atrair situações, pessoas, para movimentar situações e pessoas que nos ajudem a fazer aquilo que a gente precisa fazer para alcançar os nossos objetivos, né? Isso é importante. Eu gosto sempre de explicar isso para as pessoas que vêm e que me pedem para trabalhar com a magia, né? A magia faz um pedaço do caminho, o outro pedaço somos nós que fazemos. Nós temos a responsabilidade pela nossa evolução. Então, isso é importante, tá? Então, quando a gente trabalha com a magia cigana, com todos esses cuidados que eu acabei de falar, a gente tem a possibilidade sempre de alterar uma realidade negativa em positiva, né? Fazer a transformação daquele padrão energético negativo que está atuando naquela situação problemática que a gente está vivendo, transformá-la em positiva para que a gente comece haver a possibilidade ali de se mexer, de encontrar outros caminhos, de traçar novos rumos, fazer novas escolhas na nossa vida, tá? O que é interessante quando a gente trabalha com a magia cigana? Ela nos dá uma liberdade muito grande de atuação. Por quê? Porque eu poderia trabalhar com a espiritualidade cigana sem fazer magia, né? Eu me conectar em oração com o plano superior ou de forma religiosa, então dentro de uma religião, eu sou umbandista, por exemplo, então dentro da Umbanda eu incorporo a minha cigana e a minha cigana vai fazer o que precisa ser feito ali na minha vida. Quando eu estudo, quando eu aprendo a usar a magia cigana, eu não preciso mais depender da incorporação da minha cigana, porque eu posso me conectar com ela mentalmente, na conexão com as nossas mentoras espirituais, e com o meu conhecimento eu vou poder fazer a manipulação de uma energia específica que eu esteja precisando. Então, conhecer a magia cigana nos dá mais autonomia para trabalhar dentro desta frequência, desta egrégora de cura, de energia, de abertura de caminhos, de proteção, enfim. A gente passa a ter elementos e conhecimento para a gente poder fazer aquilo que precisa ser feito por nós, sem precisar esperar. E é muito interessante porque nesse período que a gente está vivendo, né, de pandemia, de isolamento, de restrição para cultos religiosos, em que a gente não pode ali ir para o terreiro, incorporar, ir para o centro espírita, para pedir um conselho dos mentores, né? A gente precisa ter conhecimento para fazer a nossa proteção em casa, para fazer a manipulação das energias em casa, para que a gente possa fazer isso em casa. E a magia cigana traz isso para a gente, a possibilidade da gente ser mais livre para fazer o que precisa ser feito. Tá? Vamos para o passo a passo. Então, quem está esperando aí a prática, né? Essa introdução
foi importante. Eu vou pegar o relógio e botar aqui pertinho de mim para eu não me perder na hora. Estamos no tempo. Essa primeira parte foi importante para que a gente entenda os fundamentos da magia cigana, os pré-requisitos, aquilo que é importante a gente cuidar. Sabendo disso, quem tiver aí com caneta, com papel, quiser anotar, anote o passo a passo aqui, porque eu vou explicar um pouquinho sobre o procedimento da magia para depois as receitinhas. Tá? Eu trouxe aqui, acho que vai dar tempo sim, 3 receitinhas para a gente falar. Uma para atração, né? Seja atração pessoal, quanto atração de objetivos, coisas que eu quero conquistar. Outra magia para prosperidade e a terceira magia para proteção. Tá? Geralmente são esses 3 aspectos que as pessoas me pedem muito para atuar com a magia. Então eu trouxe para vocês uma receitinha bem simples, mas muito efetiva para que você possa fazer hoje em casa, com coisinhas que você pode ter aí na sua cozinha, né? Os elementos mágicos dos ciganos, eles estão todos dentro da nossa cozinha, quase todos, né? A gente já vai falar deles. Mas vamos lá para o passo a passo. Quem estiver anotando, anote agora. Quem precisar correr para pegar caneta, papel, corre rapidinho agora. Quem está aqui comigo, dá um oi, compartilha se você quiser compartilhar, né? Manda no direct para os seus amigos, para os seus familiares, para quem você quer que de repente nem vai ver agora, mas fica lá guardadinho para ver num outro momento. Isso é importante, tanto para esse conhecimento ser difundido, que pode também servir para tantas mais pessoas. Acho que eu já enrolei um pouquinho para quem queria pegar papel e caneta. Vamos lá. O passo a passo. Primeiro passo, a gente faz a nossa oração inicial. O que é a oração inicial? Aquela oração que eu faço pedindo a Deus licença, né? Eu gosto sempre de pedir licença a Deus Pai Criador, a Deus a Mãe Geradora, porque para mim Deus não é só masculino, né? Masculino e feminino, é o todo. Se Deus é o todo, não pode ser só masculino. Né? Deus é um todo, então é a integração de pai e mãe. Então eu peço sempre licença, eu começo pedindo. E isso é o que? É mental, né? Pode ser falado, né? Então, meu Pai divino, meu amoroso, meu amado Pai, eu vos peço licença, minha mãe me proteja, me guarde durante a execução dessa magia divina, que a partir de agora eu possa fazer só o bem para mim ou para quem, né, eu estiver fazendo a magia, para minha família, para minha casa, para os meus amigos de estimação, me protejam e permitam que eu abra essa magia. Simples, do seu coração. O segundo passo, você vai montar os elementos, né? Aquilo que você vai fazer ali mesmo da magia, né? Vai juntar os elementos, vai aproximar, vai montar num pratinho, numa mesa, na toalha, enfim. Então, vai montar os elementos. Então, a primeira coisa, eu pedi licença a Deus, montei os elementos e aí eu vou fazer a oração de ativação. O que é importante, o que eu sempre incluo nessa oração, em que eu já tenho os elementos ali na minha frente, tá tudo prontinho, se tem vela, já tem vela acesa, né? Então, tá tudo prontinho na minha frente, montadinho. Eu vou pedir licença a quem? Peço licença a Santa Sara, tá? Que é a padroeira da egrégora dos ciganos. Então, se eu vou trabalhar com a energia cigana, se eu vou pedir a um espírito cigano, a um mentor cigano, se eu vou pedir a proteção desta egrégora cigana, né, eu preciso pedir licença a Santa Sara. Então, eu peço licença a Santa Sara, peço
e chamo os clãs ciganos espirituais, porque como a gente já viu na nossa segunda aula, né, os clãs ciganos espirituais, às vezes é muito comum em que numa magia de graça eu trabalho mais de com mais de um clã cigano. Então, clame pela presença dos clãs ciganos espirituais. E por que eu clamo por todos os clãs? Porque vamos supor, eu estou fazendo uma magia trabalhando com o clã dos ciganos dourados, por exemplo, para prosperidade, é um dos que a gente vai trabalhar aqui. E eu estou fazendo essa magia. Mas se eu chamei todos os clãs ciganos espirituais, representantes dos clãs protetores também vieram. Então, esta magia que eu estou ativando está sendo protegida. Eu estou protegida, a minha casa, o meu ambiente onde eu estou, né? Tanto no espaço físico quanto no astral. Né? Para quê? Para que não venha nenhum ser espiritual negativo, mal intencionado, venha ali querer me atacar, enfim. Às vezes eu tô tratando, vou falar até de uma pessoa bem próxima, sei lá, tô tratando a minha irmã, né? Ah, mas a minha irmã eu conheço, eu sei que ela é uma pessoa boa, mas eu sei qual é todo o histórico de vida, de encarnações passadas dela? Não, eu não sei. Eu não sei, de repente, se ela tem um obsessor ou se ela tem um perseguidor espiritual. E aí eu vou abrir a magia para ela com a melhor das intenções para fazer o bem, para fortalecê-la, para energizá-la. Né? Então eu estou fazendo tudo que é de bom para ela, mas aí, por conta desta visibilidade desse ser perseguidor espiritual dela, ele acaba ali, tá fazendo coisa boa para ela, então tá. E aí ele fica ali na minha cola. Então, quando a gente chama todos os clãs ciganos espirituais, incluindo os protetores, eles fazem o quê? O isolamento. Então, se alguém tentar chegar ali para fazer o mal ou com alguma intenção negativa, não chega nem perto, não consegue ver o que foi feito, porque é isolado. Por isso a importância da primeira e da segunda aula, para que a gente saiba o que está fazendo, porque magia cigana não é simpatia, não é brincadeira, é coisa séria. A gente está trabalhando com a espiritualidade superior, é de muita responsabilidade, né? E se nós fazemos direitinho, nós estamos protegidos, né? A gente não vai acumular energia negativa do outro, tá? Então eu pedi licença Santa Sara, eu clamei pelos ciganos, eu clamei pelos meus mentores ciganos, porque aí eu vou chamar os meus mentores ciganos, né? Se eu já conheço, eu chamo pelo nome. Se eu ainda não sei o nome, eu clamo, né? Eu clamo pela presença a partir de agora dos meus mentores ciganos, do meu cigano protetor, da minha cigana protetora, para que vocês estejam comigo, me orientando, me intuindo, me protegendo, e que toda essa realização magística que eu estou fazendo para mim ou para fulano de tal, né, esteja nas mãos dos espíritos superiores, para tudo aquilo que será realizado só pela parte positiva. Né? E aí eu vou fazendo os meus pedidos, tudo que eu quero, né? Tudo, ou para mim ou para quem eu estiver pedindo. Faça todos os pedidos. E aqui é muito importante a gente saber pedir, né? Porque em magia tudo é pedido, tá? Tem, às vezes algumas pessoas me falam assim, Cris, mas Deus sabe o que a gente precisa, então eu não vou pedir, eu não preciso pedir, porque se os espíritos de luz sabem o que eu preciso, eu não preciso pedir. E aí tem alguns aspectos que são importantes, e é assim, pedi e obtereis. Não é assim que está escrito lá na nossa escritura sagrada? E é isso mesmo, pedi e obtereis. Então, eu preciso pedir aquilo que eu preciso. E o ato de pedir já é um ato de humildade.
né? Então, quando eu peço, eu estou tendo a humildade de reconhecer que eu ainda não consigo aquilo sozinho. Então, sim, eu preciso de ajuda de Deus, do universo, das energias positivas, dos mentores, seja de quem for. Mas quando eu peço, eu me coloco numa posição de humildade e de reconhecimento daquilo que é necessário, tá? Então, isso é importante. Façam os seus pedidos de forma mais objetiva. O que eu preciso? Eu preciso às vezes a gente faz pedido assim, eu preciso de prosperidade. Como assim? O ideal é que você peça o que é específico. Eu preciso de uma casa nova, eu preciso de um emprego, eu preciso de clientes que me paguem. Eu preciso. O que eu preciso? Então, faça os pedidos de forma objetiva. Feito todos os pedidos, né? Faça a oração de agradecimento. Então, já pedi tudo o que eu queria, eu vou agradecer quem? Eu vou agradecer os meus mentores ciganos, eu vou agradecer a todos os clãs ciganos espirituais que estiveram ali presentes, representados. Eu vou agradecer a Santa Sara e vou agradecer a Deus. Então, eu não chamei todos eles para estar comigo na ativação dessa magia, então eu vou agradecer a todos eles, tá? Agradeça a todos, tá? E esse é o passo a passo. Vê que não é nada difícil, não é nada complicado, é simples. E o mais importante é fazer isso de coração. É colocar a sua entrega emocional. Tá? Isso é o mais importante. É o nosso campo de pensamentos dentro da frequência superior e o nosso campo de sentimentos também dentro dessa frequência superior. Isso é que vai fazer com que aquele elemento se transforme num elemento irradiador de energia, né? Então, seja um copo de água, uma taça de vinho, uma fruta, uma erva, seja o que for, a gente vai transformar aquele elemento num elemento irradiador. Por que a gente usa elemento e por que o elemento é tão poderoso, né? Porque o elemento ele é condensador de energias aqui no nosso plano físico, né? Ele é um emissor de energia. Quem trabalha com a radiestesia, por exemplo, de repente alguma aluna aqui de radiestesia estiver ouvindo, vai entender bem isso. Qualquer elemento pode ser medido em campo de energia. Então, se todo o elemento tem o seu campo de energia, todo o elemento emite energia, né? E o que nós fazemos? Nós usamos elementos específicos que têm padrões de energia específicas para atuar nas nossas necessidades. Então, se eu tenho necessidades de prosperidade, eu tenho elementos que vibram na mesma frequência vibratória da prosperidade. Se eu preciso de saúde, eu tenho elementos específicos que vibram na mesma sintonia de um campo vibracional humano saudável. E assim por diante, a gente vai aprendendo a trabalhar com os elementos de acordo com o seu padrão de energia. E é isso que faz a magia elemental ser tão poderosa e tão rápida na sua ação aqui no nosso plano físico, né? Enquanto lá no plano astral a ação mais rápida é mental, aqui no nosso plano físico a ação mais rápida é elemental, né? Por isso que a gente tem aí uma porção de magias, tipos, sistemas de magias que usam elementos, porque elas são efetivas, né?
E um elemento, ele também é transformador de energia, né? Um elemento, ele é capaz de condensar a energia superior e trazer para uma frequência aqui do plano Terra. É tipo a nossa tomada, né? Antigamente era mais comum, hoje a gente já tem tudo bivolt, né? Mas quando eu era criança, a gente tinha em casa um transformador. Então, se a tomada era 220, eu tinha um transformador para ligar o meu equipamento 110. Aquele transformador transformava aquela super voltagem numa voltagem mais baixa para que eu pudesse utilizar, né? Então, o elemento é capaz de fazer isso. O que é a energia superior? É uma supervoltagem, né? É uma energia muito sutil. Então, lá tem uma oração que diz, né? Uma faísca do vosso amor pode abrandar a terra, né? Ou seja, uma faísca de Deus tem o poder de eliminar tudo que existe fisicamente na terra, porque é muito potente, né? Então, o que o elemento faz? Trabalha transformando, capta energia superior e transforma numa frequência que a gente consiga receber aqui na Terra. Dentro de um processo de magia, o elemento faz isso por nós, né? Então, por isso que pode ser muito importante também, tá? Algumas orientações importantes, tá? Não deixa mais de 3 dias. Deixa até 3 dias qualquer tipo de magia, elementos que você esteja utilizando na magia, tá? Mas eu recebi uma intuição, a minha cigana disse que é para deixar 5 dias, 7 dias, enfim. Ok, siga a sua intuição, que com certeza seus mentores sabem muito mais das suas necessidades, né? Mas não deixe esses elementos estragarem, tá? Em magia cigana a gente não usa nada estragado, nada mal cheiroso. Se tá mal cheiroso, não pode ser usado em magia cigana. Se tá estragado, embolorado, mofado, não serve mais, porque aí a gente tem uma polaridade de energias densas, negativas e não superiores, né? Então, um alimento embolorado é um alimento que já se impregnou de energias inferiores. Então, ele não serve mais para as nossas ativações do bem para o bem e pelo bem, né? Ele cumpriu já o propósito dele. Então, a gente descarta, tá? Onde eu descarto? Eu sugiro que tudo que é alimento ou natural na terra ou aqui naquelas centrais de compostagem, né? A gente pode colocar na composteira, tem, ou a gente coloca em água corrente, que não vai contaminar nada, né? Então, água corrente ou na terra ou tudo que for natural, né? Alimentos e etc, tá? Vamos lá fazer as receitinhas. Então, todo mundo com o caderno na mão. Quem é que quer receitinha aqui? Deixa eu ver quem mais entrou. A Ana entrou, a Vívia, a Patrícia tá aí, a Sandra. Olha que legal, ela tá aqui com a gente também, a Lia, a Cris tá aqui. A Richinha, nossa, tem muita gente, não vou nem conseguir ler todos aqui. A Michele Teixeira, olha a Michele foi minha colega na turma de psicoterapia. A Jana Aracaki, eba, receitas, Jana, anota aí. Eu sei que a Jana também adora receitinha, vamos lá. Vamos anotar então magia para atração. Aqui é atração, a gente pode, atração pessoal, eu quero ser vista, eu quero ser reconhecida, né? Eu quero atrair aquele paquera, né? Eu quero ser vista pela paquera. Então, tanto atração pessoal como atração de objetivos, tá? Eu quero conquistar aquele cargo
né? Ah, eu quero atrair aquele carro ali, aquela marca específica que eu ainda não estou podendo comprar, mas eu quero ele para mim, então a gente faz uma magia de atração. O que a gente vai precisar? Uma maçã, 3 pedacinhos de canela em pau, 7 cravos da Índia e mel, tá? Uma maçã, 3 canelas em pau, 7 cravos da Índia e mel. Então, escreva, eu vou ler e depois eu vou explicar os pormenores, tá? Escreva seu nome ou o objetivo que você alcançar num papelzinho pequenininho, tá? Não faz muito grande que vai ficar ruim de trabalhar com ele. Escreva seu nome, então, o nome completo ou o seu objetivo, né? Então, o carro, a promoção no trabalho, enfim. E molhe no mel, deixa ele todo lambuzadinho, né? Aquele papelzinho todo lambuzadinho ali no mel, bem meladinho mesmo. O que vocês vão fazer? Na parte de cima da maçã, eu nem peguei uma maçã para mostrar para vocês. Na parte de cima da maçã, a gente não vai cortar ela. Eu vou só abrir um furinho ali naquele miolinho que fica bem na partezinha onde sai o caulezinho. Se tiver o caulezinho, pode tirar aquele caulezinho, abre assim um pouquinho, porque a gente vai colocar o papelzinho, pode enrolar o papelzinho e coloca bem ali no meinho da maçã, tá? Pode ali botar bastante melzinho ali, não pode ficar aparecendo o papel aberto para fora, né? Ele vai ficar só um pedacinho ali, a gente vai ver que o papel tá ali, mas enche de mel ali por cima. E espeta na maçã as 3 canelas, paus de canela e os 7 cravos da Índia. Eu gosto de colocar em volta assim, né? Como se fosse assim uma redoma naquele papelzinho. A canela e o cravo têm muita energia de magnetismo, de atração, tá? Então, vai trabalhar bem essa energia, atraindo para mim aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, me tornando mais vista, mais magnética, reconhecida, mais brilhante, tá? Então, é dessa forma. E aí vocês vão fazer o quê? Vão seguir aquele passo a passo que eu dei antes, né? Então, vou pedir licença a Deus, vou montar aqui a minha maçã, né? Num pratinho, coloca num pirizinho. Aí vai pedir licença a Santa Sara, aos clãs ciganos espirituais, aos teus mentores ciganos. Vai fazer os teus pedidos e depois, no final, o agradecimento. Deixa aquela maçãzinha ali, no mínimo 3 dias, né? Ah, posso deixar mais? Posso, mas não pode estragar a maçã, não pode ficar mal cheirosa, não pode ficar pretinha, machucada, né? Então, escolhe uma maçã, não precisa ser grandona, mas que ela seja bonitinha, né? Para fazer bem bonitinho. Eu gosto de estar bonitinho. Então, essa é a magia para atração pessoal e magnetismo, atração de objetivos. Vamos lá, magia para prosperidade. Magia da prosperidade, anote aí o que vocês vão precisar. Um melão, não precisa ser grandão, pode ser, né, um pequenininho, o tamanho não vai influenciar no poder da magia, porque a gente está usando o magnetismo, o campo energético do melão, tá? Um melão, canela em pó, noz moscada em pó, sementes de girassol, uma taça de vinho doce e 7 fitas coloridas, tá? O que vocês vão fazer? Cortar o melão no meio, então corta ele no meio, vai pegar a banda do melão, né? Polvilha ali. Primeiro coloca a semente do girassol, não separa metade da quantidade de semente que vocês têm, coloca um pouco de semente de girassol, polvilha a canela em pó, polvilha a noz moscada em pó, e aí pega um papelzinho
com o teu nome escrito, coloca ali, né? Então, tá repousando na metade daquele melão. Vai fazer o quê? Polvilhar a canela em pó por cima do papel, polvilhar a noz moscada, colocar a semente de girassol em cima, até que a gente não enxergue mais o papel. Aí o que eu faço? Pego a outra metade do melão e junto. E aí eu fiquei o quê? Fiquei com a semente do girassol. Não precisa tirar a semente do melão, tá? A semente do melão aqui é importante que continue dentro. Talvez a gente aperte um pouquinho para caber a semente do girassol ali, né? Mas não tira a semente do melão. Semente sempre é vida, né? Tudo que é semente, a gente está trabalhando com o princípio do quê? De crescimento, de fartura, né? É tudo que pode vir a ser. Então, a semente é importante. Por isso aqui é a semente do girassol. Fecha o melão. Aí o melão tá partido, ele não vai ficar fechado. O que a gente vai fazer? Vai pegar as 7 fitas coloridas, essa fitinha fininha, né, de cetim. Pode ser aquelas mais fininhas, né, que a gente faz artesanato, enfim. Uma fitinha de cetim colorida, então 7, uma de cada cor. Vai cortar num pedaço que dê para fazer a volta no melão, então vai depender do tamanho do melão, tá? E a gente vai fazer cada fita, né? Uma por uma, envolve o melão e dá 3 laços, não vai dar nó. Vai fazer 3 laços com cada fita em volta daquele melão. Então o melão vai ficar fechadinho com cada uma das fitas com 3 lacinhos. E enquanto você vai fazendo isso, vai mentalizando, vai pedindo, né, tudo aquilo que você quer. Então, aquela parte da oração, da ativação ali, pedindo licença Santa Sara, clamando aos clãs ciganos espirituais, clamando aos teus mentores ciganos e fazendo os pedidos, já vai fazendo junto com aquela manipulação, né? E depois o agradecimento final, tá? Aqui nessa magia de prosperidade, se vocês pegarem lá na segunda aula os elementos, vocês vão ver quais são os clãs que a gente está trabalhando, né? Na magia de prosperidade, a gente está trabalhando com o clã dos ciganos dourados e eu gosto de trabalhar também com o clã dos ciganos encantados, tá? Lá na magia anterior de atração, a gente trabalhou com ciganos dourados e o clã dos ciganos do amor, as ciganas do amor, né, para atração. Vamos ver se ainda dá tempo, acho que eu tenho uns minutinhos ainda. Vamos falar sobre magia para proteção, tá? Essa é uma magia muito boa para você fazer não só para você pessoalmente, mas também para tua casa, tá? Pode fazer para tua casa, pode fazer para comércio, para qualquer ambiente. O que a gente precisa para a magia de proteção? Um espelho, uma taça de vinho seco. Aqui é o vinho seco, tá? Não pode ser o doce. Um espelho, uma taça de vinho seco, açafrão em pó, canela em pó, louro em pó, hortelã seca, pimenta do reino em pó e uma turmalina negra, tá? Uma pedrinha, pode ser pequenininha, não precisa ser grande, tá? Uma pedrinha de turmalina negra. O que vocês vão fazer? Essa é muito simples. Todas as especiarias, né? A hortelã que é sequinha e todas as especiarias em pó, coloquem dentro de um potinho, tá? Ou de vidro ou de louça. Não usa plástico aqui, tá? Ou de vidro ou de louça. Coloca toda junto, não precisa ser muito, pode ser pequenininho. Sabe aqueles cálicezinhos de licor, que é bem pequenininho? Pode ser até num cálicezinho daquele, que fica bem bonito, fica até decorativo no seu ambiente. Então, coloque ali todas as especiarias e aí você vai colocar assim, ó, o espelho em pé, o espelho tem que estar em pé, né? Aqui à frente do espelho. Na frente do espelho vai colocar a taça de vinho, o potinho
com as especiarias e a turmalina negra, né? E esse espelho vai ficar virado para a porta de entrada da sua casa ou do seu comércio, enfim. Então, o espelho, um cálice ali, uma taça de vinho e o potinho com as especiarias e a turmalina. Ou seja, tudo aqueles elementos que a gente está trabalhando está refletido ali no espelho, né? E todas as energias que chegarem ali vão ser transmutadas, vão ser limpas, né? E se não estiverem ainda no momento de serem transmutadas, serão refletidas, né? Não serão absorvidas pelo teu ambiente. Ah, Cris, mas eu quero fazer para mim pessoalmente, não é para minha casa, né? Eu vou colocar o espelho virado para onde, né? Aí você vai fazer assim, vai pegar uma vela azul bem escura, para quem conhece a magia divina, é aquele azul petróleo, lá do trono feminino da fé. É aquele azul que a gente quase confunde com preto, né? Ou porque essa vela é muito difícil, essa cor é muito difícil de encontrar. Se não encontrar essa vela azul bem escura, faça com uma vela preta, tá? E vela preta a gente já sabe que não tem nada a ver com coisa do mal, né? A vela preta, o preto, ele é absorvedor e bloqueador, né? Lá pela cromoterapia a gente já estuda e já sabe disso. Então não tem nenhuma conotação negativa, né? É para bloquear as energias negativas, para recolher, absorver o que é negativo, tá? Então, ou uma vela preta ou uma vela azul escuro bem profundo. E aí vai fazer o quê? Coloque o seu nome num papelzinho, escreva o seu nome completo, coloca o papelzinho embaixo da vela, né? E a vela na frente dos elementos que está na frente do espelho. Então vai ficar a taça de vinho, o potinho com as especiarias, a turmalina negra e o teu nome com a vela. E ali a vela vai começar a agir na tua vida, né? Nos teus corpos pessoais, na frente daquele espelho. Tá? E aí coloca num lugarzinho onde ninguém vai mexer, onde, né, não vai ninguém ali tocar, o que é isso, né? Então, coloque num qualquer local da sua casa, onde vai ficar discreto, tá? E essa magia para proteção, ela pode ser reativada sempre, né? Aqui cuida só o vinho para não estragar, para não embolorar. Vocês vão ver que dependendo do ambiente em que ele estiver, se tiver muito pesado, muito carregado, às vezes de um dia para o outro aquele vinho cria uma nata por cima, assim, né? Como se fosse um bolor. E vocês vão vendo que quanto mais vocês fizerem essa magia, mais tempo vai durar o vinho e as especiarias, porque aí vocês vão só renovando, né? Renova o elemento e reativa a magia, né? Com aquele passo a passo que a gente viu, tá? Nessa magia para proteção, a gente está trabalhando com aqueles 3 clãs, né, dos protetores: o clã dos ciganos guardiões, o clã dos ciganos beduínos e o clã dos ciganos tuaregs. A gente está trabalhando com os 3 clãs protetores. Olha que super proteção. Proteção pessoal, proteção para o ambiente, para a família e proteção até para o comércio, né? Com aqueles ciganos protetores maravilhosos na nossa vida. E é isso, turma, as nossas 3 receitinhas aqui. Então, quem mais chegou? Ah, o William tá aqui. Quem mais tá aqui? A Jana. Ai, meu Deus. Olha, a Deia, minha irmã tá aqui. A Antonella manda beijo. Minha sobrinha. Gente, minha sobrinha tem 8 anos, ela tá ligada.
Quero que vocês me digam aqui o que vocês acharam, se isso realmente vai servir para a vida de vocês. Quero ver o depoimento. Entrem lá no nosso grupo de oráculo terapia, se quiserem colocar lá, que é mais fechado, de repente não quer deixar exposto aqui no Insta, mas quiser deixar lá, conta para mim vocês a ativação que vocês estão fazendo e como estão usando. E depois eu vou deixar essas receitinhas por escrito lá no grupo de oráculo terapia, tá? Então quem quiser depois copiar ela escritinha, né? Quiser ficar com ela escritinha, ou não anotou aqui ou ficou muito corrido, vai ter lá a receitinha no grupo, tá bem? Então, olha, a Cris, eu amei. A Sandra, amei, que bom. Espero agora colocar em prática. Vamos movimentar essa energia, que ela é maravilhosa. E quando a gente trabalha com responsabilidade, quando a gente trabalha com amor, a gente só tem coisa boa pra gente e para todos aqueles que nos rodeiam. Tá? Muito feliz de compartilhar. Quero ver todos vocês na aula do dia 13, aula gratuita, que a gente vai fazer pela plataforma Zoom. E eu vou colocar o link lá no grupo Oráculo Terapia. Então, eu não vou conseguir nomear todo mundo que esteve aqui, mas eu quero que vocês sintam todo o carinho, todo o amor da energia egrégora cigana maravilhosa que nos ampara, ó. Um beijo no coração de todos vocês.